Há um versículo na palavra de Deus que todos nós conhecemos, todos nós sabemos, onde o apóstolo São Paulo fala assim a respeito de Deus, que Ele é poderoso para fazer por nós muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que em nós opera. Então Deus, Ele é poderoso para fazer por nós muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E Ele é poderoso também para fazer muito além daquilo que nós temos como necessidades. E Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é grandioso, Deus, Ele é tremendo. E eu sempre digo aos irmãos que eu penso que os discípulos que andavam com Jesus diuturnamente, né, aqueles 12 homens, eles viram coisas extraordinárias e ouviram coisas extraordinárias. Nem tudo que eles ouviram está narrado nas Sagradas Escrituras, nem tudo, né? Foram 3 anos e meio eles andando com o Senhor Jesus Cristo. Imagine você quantas coisas eles ouviram. Imagine você quantos milagres eles viram, além desses que estão narrados aqui. Porque o próprio João disse, se fosse escrito tudo o que aconteceu, né, não caberia em livros. Irmãos, então aconteceu coisas extraordinárias, mas Deus, Ele orientou, inspirou os homens para escrever-se isso aí, que é o necessário. É necessário, tão necessário, que quando aquele rico que morreu e foi para o Hades, né, lá no Hades ele pediu para Abraão, manda o seu servo lá na terra novamente para falar para os meus irmãos, para que eles deixem de viver da maneira como estão vivendo, para que eles não venham para esse lugar de horror como eu estou. Aí o que Abraão diz para ele? Não, eles têm o Moisés e os profetas lá, eles que leem. Então, a Bíblia Sagrada, aquilo que está escrito ali, através da inspiração divina, é o suficiente para que a gente, através disso, daquilo que foi escrito, a gente receba o conhecimento necessário para alcançarmos a salvação e para termos um pouco de conhecimento a respeito de Deus e da palavra que Ele revelou. Porque conhecer a Deus em sua plenitude, isso só vai acontecer quando nós estivermos na presença dEle. E muitos desses discípulos, meus irmãos, desses 12 homens aí, ou melhor, todos eles viram coisas do Senhor, coisas que eles ficaram surpreendidos com determinadas coisas que o Senhor fez. Eles se surpreenderam. E eles, numa certa ocasião, perguntaram um para o outro, escuta, mas quem que é esse homem aí? Quem é ele que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? Então, Deus, Ele é tremendo, Ele é poderoso. Eu quero dizer uma coisa para você, nunca perca a esperança. Por mais perdida que as coisas pareçam estar, Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que você pensa e pede. Viu? Muito além, muito além. Deus, Ele nos surpreende. Deus, Ele nos surpreende. E sabe, irmãos, aonde o Senhor Jesus Cristo está, aí há segurança. Há segurança. Se Jesus está na tua família, há segurança. Se Jesus está nos seus estudos, há segurança. Se o Senhor Jesus Cristo está no seu trabalho, há segurança. Aonde está a presença do Senhor Jesus Cristo, aonde o nome dele é invocado, isso traz segurança para a nossa vida, traz segurança para a nossa alma, traz segurança para nós. Eu quero falar com os irmãos a respeito de uma passagem que está escrita no Evangelho em 3 dos Evangelhos. Está escrito em Mateus, está escrito em Marcos e está escrito em João. Eu quero ler aqui o que está escrito no Evangelho de Mateus. Mateus, do capítulo 14, versículo 22 em diante, ele começa esse versículo com a palavra, logo em seguida. Por que logo em seguida? O que aconteceu anteriormente? Aconteceu que o Senhor Jesus Cristo estava
com uma multidão enorme, num lugar afastado, não havia pão, não havia alimento, e eles não podiam ser despedidos e ir embora, porque a distância até a cidade era longa, e eles poderiam desmaiar no caminho de fome. Então o Senhor multiplicou os pães, e todos eles se alimentaram. Você imagina que algum daquelas pessoas que estavam lá, estavam realmente aguardando que haveria uma multiplicação de pães lá? Será que o Senhor não os surpreendeu com o milagre que Ele fez? E quem é que sabe quantas pessoas estavam preocupadas com a situação? Quantas pessoas estavam dizendo assim, poxa vida, como é que nós vamos fazer para comer agora? Nós estamos longe de casa, estamos longe da cidade, não temos distância suficiente para nós chegarmos até a cidade e comprar pão com saúde. A gente vai desmaiar no caminho, estamos muito longe, muito distante. Muitas pessoas estavam preocupadas com a situação. Outras estavam mais tranquilas. É assim a nossa vida. Dependendo daquilo que a gente traz para a nossa mente, ou a gente descansa confiando, ou então a gente se agita, sem ter convicção, sem ter esperança, sem ter certeza de nada. Então ele fez essa coisa maravilhosa no meio de todos eles lá. Mas a Bíblia fala que logo em seguida do quê? Em seguida de ele ter feito essa coisa maravilhosa, então eles chegaram à beira da praia, e o Senhor Jesus Cristo ordenou para os seus discípulos assim, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Insistiu. Por que a insistência, irmão? Por que a insistência? Olha aqui uma coisa, a melhor de todas as companhias é o Senhor Jesus. Imagine você como que estava o coração daquelas pessoas apegadas ao Senhor, como os tinha como um líder tremendo, um líder glorioso. E eles não queriam se afastar de maneira nenhuma, não, porque tantas coisas magníficas e maravilhosas eles viram o Senhor fazer, ouviram coisas extraordinárias, palavras que não eram palavras produzidas pela vontade própria do Senhor, mas palavras que vinham do céu e o Senhor transmitia. Apenas para lembrar você daquilo que Jesus disse, ele falou assim: eu não falo de mim mesmo, mas eu falo tudo quanto tenho ouvido do meu Pai. Então Jesus Cristo transmitia àquelas pessoas palavras do céu, e palavra do céu, amado irmão, traz calmaria para o nosso coração. Palavra do céu traz revelação para a nossa alma. Palavras do céu traz orientação, traz exortação. Palavra do céu é lâmpada para o nosso caminho, é luz para os nossos passos. Palavras do céu. Então as pessoas estavam junto dele e não queriam deixar, não queriam de forma alguma, os discípulos, e ele teve que insistir com eles: subam no barco, né? O que mais ele disse para essas pessoas? Ele disse o seguinte: insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Irmão, olha, você ir para um lugar sem ter a companhia de Jesus é apurado, não é mesmo? Nós que o conhecemos, nós que somos dependentes dele, você tomar uma atitude, tomar uns passos, sem ter a convicção de que ele está na sua frente, é muito difícil e é muito duvidoso. E não é certeza alguma de sucesso, não. E eles sabiam disso. E eles não queriam ir sozinhos, eles queriam que o Senhor Jesus Cristo estivesse com eles. Por isso que o Senhor Jesus Cristo teve que insistir com eles. Você se lembra de Moisés, quando ele recebeu uma ordem de Deus? Deus mandou ele fazer determinada coisa, ele ia em determinado local. Ele falou para Deus: se o Senhor vai com a gente, o Senhor vai comigo? O Senhor falou: não. Vou mandar um representante meu, vou mandar um dos meus anjos. Moisés falou: não, Senhor, se o Senhor não for, nós também não iremos. Olha que coisa tremenda, irmão.
A pessoa, você já imaginou, quando Deus falou assim, que com as pessoas ele falava assim no ouvido, mas com Moisés ele falava face a face, né? Imagine você chegar a alcançar uma espiritualidade tão grande, e você falar face a face com Deus. Não é que Moisés via a Deus, irmão, mas aquilo que ele ouvia, ele não tinha de forma alguma, não tinha de jeito nenhum, não tinha de nenhuma sombra de dúvida que aquilo era Deus falando com ele, era Deus comunicando com ele. Né? A Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus. Então Deus falava com Moisés cara a cara, não quer dizer que Moisés via o rosto de Deus. Ele ouvia audivelmente a palavra do Senhor, Deus falando com ele, sem sombra de dúvida, né? E você se lembra também de que quando aquela casa de profetas que Eliseu tinha, lembra? Ele tinha uma classe, ele ensinava, estava levantando profetas para profetizar a palavra de Deus. Profeta profetiza a palavra de Deus, né? E ele, então, alguns chegaram para ele e viram uma necessidade. Olha, mestre, nós temos que aumentar isso aqui. Quantos alunos nós temos? Não está cabendo mais na sala de aula. Nós vamos cortar madeira lá no Jordão. Podem ir. O que o rapaz falou? Não, o senhor tem que vir conosco. O senhor tem que vir conosco, né? E Eliseu foi, então, amado irmão, aonde quer que você vá, não vá sozinho. O que você for fazer, não faça sozinho. A decisão que você vai tomar, não tome a decisão sozinho. Pergunte, Senhor, tu no meu lugar faria isso? Tu no meu lugar faria aquilo? Tu no meu lugar tomaria essa decisão? Então eles não queriam ir só. Não queriam ir só. E o que aconteceu? Aconteceu, irmãos, que ele estava precisando, Jesus estava precisando ficar a sós com Deus. Sabe, aquela pessoa assim que fica no pé do outro, né? Tem um monte de gente, mas ele fica no pé da pessoa, fica no pé. Os 12 eram assim, e o Senhor não os chamou para outro propósito, não. O Senhor chamou para eles serem assim mesmo. Porque a presença do Senhor era cativante na vida deles. A presença do Senhor era forte na vida deles. Eles gostavam, queriam estar junto do Senhor. Então o Senhor os despediu, eles obedeceram o Senhor, eles entraram no barco e o Senhor foi fazer o quê? O Senhor foi orar. Foi orar. É interessante, amado, a gente notar que sempre quando alguma coisa extraordinária estava para acontecer, o Senhor Jesus Cristo orava antes. Ele orou antes para chamar os 12, escolher os 12. Ele orou, foi lá no monte da transfiguração e ele estava em oração. E ele se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. Né? Coisas que sucederam, ele estava primeiramente em oração para realizar. Ele foi orar, Às vezes eu fico pensando assim, olha, nosso Senhor Jesus Cristo disse em certa ocasião, que da parte de Deus, Deus deu a ele todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra, certo? Ele tinha todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra. Se ele, que tinha todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra, tinha necessidade de falar com Deus, de orar ao Senhor para tomar as suas decisões, imagine você, imagine nós, imagine cada um de nós, irmãos. Então, amado, a oração é um companheiro imenso da nossa vida, é um companheiro imenso da vida do crente. A oração, amado, é algo assim que tem que acompanhar a nossa vida. Eu vou dizer uma coisa para você sem medo de errar. Se todos nós gastássemos
o tempo devido na presença de Deus, nós passaríamos por cima dos nossos problemas, passaríamos por cima da nossa dificuldade, e eles poderiam chegar até nós, mas eles não iriam nos abater, não iriam nos derrotar, não iriam nos humilhar, não iriam. Tempo suficiente na presença de Deus. Nosso Senhor, Ele foi lá, e quando Ele foi orar, a noite estava caindo, isso é, estava chegando 6 horas da tarde, né? 6 horas da tarde começa a se contar o horário noturno naquela época. Diferentemente, logicamente, do horário noturno de trabalhador, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, 6 horas, ele estava lá em oração, e ele ficou lá em oração. Talvez, de princípio, ele não se preocupou nem um pouco com os seus discípulos, porque os seus discípulos estavam dentro do local, dentro do lugar, no barco que ele insistiu para que eles estivessem. E eles sabiam, o Senhor Jesus sabia que a maioria daqueles homens eram pescadores que conheciam aquele mar ali na palma da mão. Conheciam tudo. Então o Senhor ficou lá em oração. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão, Às vezes nós falamos com Deus da maneira tal que, como na nossa expressão, é como se Ele não soubesse nada a nosso respeito. Às vezes nós nos expressamos com o Senhor, falamos com o Senhor, como se Ele fosse um ser assim que não está nem aí conosco. Então a gente tem que alertar Ele de alguma coisa que está acontecendo conosco. Ele não está vendo as nossas aflições, Ele não está vendo as nossas lutas, Ele não está vendo as nossas dificuldades. Amado irmão, presta atenção que eu vou lhe dizer. Há muitas circunstâncias geradas pelas nossas atitudes erradas, mas há coisas que são geradas por nós sermos servos do Senhor. E quando nós estamos sendo afligidos porque nós somos servos do Senhor, você pode ter certeza de uma coisa: o Senhor, Ele agirá em teu favor. O Senhor, Ele estará do teu lado. O Senhor, Ele está perto de você para te dar e trazer segurança ao teu coração. Sabe, irmão, quando a Bíblia fala assim, que você colhe o que você planta, você realmente colhe o que você planta. Mas muitas pessoas, elas colhem determinadas situações sem terem plantado, né? E aí há uma permissão de Deus, se essa pessoa for serva do Senhor, há uma permissão de Deus que está querendo ensinar essa pessoa, que está querendo fazê-la crescer na fé, que o Senhor está querendo fazê-la desenvolver na graça, no conhecimento, na intimidade com Ele, porque você há de convir comigo. É assim comigo também. A hora mais difícil, quando as coisas estão mais difíceis, é o momento que eu mais busco a Deus. E às vezes Deus precisa permitir tais momentos que Ele quer ver a gente perto dEle e a gente quer ficar longe. Ele quer chamar a gente para perto e a gente quer ficar longe. Ele quer falar para você assim: olha, fique mais um tempo na minha presença, né? Mais um tempo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ficou quase 12 horas naquela noite na presença do Senhor, das 6 da tarde até entre 3 e 6 horas da manhã, a quarta vigília da noite. Ele permaneceu em oração, ele permaneceu orando, ele permaneceu falando com o Senhor, ele permaneceu buscando a presença do Senhor. Por quê? Porque aquilo que ele haveria de passar, se ele não estivesse cheio do poder de Deus, talvez ele não viesse a suportar. E não foi à toa que ele disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim aquilo que tu queres, né? Então, ele foi orar. Irmão, olha aqui uma coisa. Às vezes a gente pensa assim, que Pedro está orando por nós no céu. Não está, não. Vamos pedir para os santos fazer isso. Não, santo nenhum está diante de Deus, irmão. Todos eles foram santos de verdade: Pedro, Tiago, João, Paulo, Maria, e Maria Madalena, e Isabel, e tantos, todos.
Mas não existe na Bíblia Sagrada nenhum texto que fala em que nós devemos interceder, pedir a intercessão do João, pedir a intercessão de Pedro, pedir a intercessão do Tiago. Não existe. A Bíblia fala, amado irmão, que a única pessoa que ascendeu aos céus está à direita de Deus e que exerce o ofício de sacerdote, o sacerdote eterno, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente Ele, ninguém mais. Ele ascendeu ao céu, está à direita de Deus e vive a interceder por nós. O Senhor Jesus Cristo está lá no céu, intercedendo por nós que somos a igreja dEle, intercedendo por mim particularmente, por você particularmente, e por todos nós, no coletivo, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Fala para o teu irmão assim: Jesus continua orando por você. Você sabia disso? Que Jesus continua intercedendo a Deus por você? Sabia? Você sabia, irmão? Sabia que Ele continua lá intercedendo por você? E às vezes, pastor Lando, a gente não tem assim, as coisas às vezes dão tão para trás, que a gente fala, mas será que Deus está me ouvindo mesmo? Será que o Senhor está me ouvindo? Ele não apenas está ouvindo, Ele está intercedendo por nós. Está intercedendo para que haja paz no teu coração, para que haja paz na tua família, para que haja segurança na tua família, intercedendo para que você viva em paz com os seus, intercedendo para que aquilo que Ele descreve na palavra dEle se torne realidade plena na sua vida. Plena na sua vida. Então, irmão, o Senhor Jesus Cristo foi lá orar, e Ele estava intercedendo ao Senhor. Isso já era entre 3 e 6 horas da manhã, a quarta vigília da noite. 3 e 6 horas da manhã, Ele está lá orando. E de repente veio uma preocupação no coração dele, né? Olha aqui, amado. A Bíblia fala assim que o Espírito prescruta todas as coisas. Quer dizer, o Espírito Santo é a única pessoa que prescruta todas as coisas. A única pessoa que eu estou dizendo como pessoa que, porque é algo que determinado em Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo sabe tudo. Mas a Bíblia fala particularmente que o Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo prescruta todas as coisas. Então, tudo que o Espírito Santo vê em nós, a Bíblia nos fala assim que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha aí, irmão. Olha aqui uma coisa, amado. O Espírito Santo está intercedendo também a Deus por tua vida, para que você seja confortado e consolado diante das dificuldades que você enfrenta, para que você não perca a fé. Você lembra que Jesus Cristo falou para Pedro: Pedro, Satanás pediu para te ir andar, eu roguei a Deus por você para que a tua fé não desfalecesse. Então, o Senhor estava lá orando e veio uma preocupação, algo que ele recebeu como uma revelação. Os discípulos dele não estavam conseguindo completar a carreira. Os discípulos dele não estavam conseguindo chegar no alvo que o Senhor lhes deu para chegar. Subam no barco e atravessem para o outro lado e já vou lá com vocês. E eles irmão, eles estavam a 5 ou 6 quilômetros de distância da costa, 5 ou 6 quilômetros de distância da praia. E eles não conseguiam sair dali. Por que eles não conseguiam sair dali? Preste atenção no que eu vou te dizer, irmão, porque às vezes a gente fica confundido. Nós nos confundimos porque às vezes nós temos uma promessa de Deus, uma palavra de Deus. Deus se comprometeu conosco em sua palavra e nós estamos navegando no mar da vida dentro da vontade do Senhor, não se rebelando contra Deus e não assumindo outras rotas, não tomando outros caminhos, não tomando outras direções, mas permanecendo como o Senhor ordenou que permanecesse. E muitas vezes a nossa vida não sai do lugar. A gente não consegue navegar
não consegue alcançar o outro lado, não conseguimos alcançar a margem, nós não conseguimos estar em segurança. E a gente atribui, talvez não seja a vontade de Deus. Não, irmão, eles estavam fazendo a vontade de Deus, haviam obedecido o Senhor, estavam no barco, estavam indo para o lugar determinado pelo Senhor, mas mesmo assim levantou-se um vento contrário. Irmão, o vento favorável vem da parte de Deus. O vento contrário, quando você está fazendo a vontade de Deus, o vento contrário não vem da parte de Deus. E nós não podemos atribuir ventos contrários quando estamos dentro, sabendo que estamos dentro da vontade de Deus. Nós não podemos atribuir a Deus os ventos que nos barram, os ventos que sopram contra a nossa vida. Não podemos atribuir a Deus. Deus, Ele não nos é contrário. Deus, Ele é favorável. Favorável a você, favorável a mim, favorável à igreja, favorável à igreja, favorável à igreja. E o que aconteceu, irmão? O Senhor Jesus Cristo ficou preocupado. Eu quero dizer uma coisa para você, amado. O Senhor Jesus Cristo, Ele fica preocupado com a situação que você enfrenta, com a situação que você vive. Situações, às vezes, que você, com a sua única força, você não consegue seguir adiante. E não era à toa que os discípulos não queriam ir sozinhos. E eu quero dizer isso para você, não vá sozinho. Não vá sozinho. Não vá sozinho. Você lembra de Jacó no vale de Jaboque? Lembra? Ele segurou o anjo, você não te largo, mas não largo de jeito nenhum. Eu não largo enquanto o Senhor não me dá a bênção. Eu não largo enquanto não tiver convicção no meu coração de que tudo vai estar em paz, tudo vai estar resolvido. Ele ficou lá na insistência. E Deus abençoou a vida dele. Amém, irmão? Olha, se você está passando por um momento de aflição, o Senhor está vindo em teu socorro. Aonde o Senhor está, há segurança. Aonde o Senhor está, há segurança. E o Senhor vem, Ele desce lá do monte e Ele começa a andar 5 quilômetros mar adentro. Ele começa a andar 5 quilômetros. Irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. A quarta vigília da noite é entre 3 e 6 horas da manhã. Suponhamos que naquela noite não havia lua nenhuma, estava uma escuridão, um breu tremendo, nada. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não foi com a lâmpada do celular para achar onde é que eles estão. Onde é que estão meus discípulos? Onde é que eles estão? Ele não levou junto com Ele um farolete ou qualquer coisa assim, não levou absolutamente nada, irmão. Ele sabia bem aonde os discípulos estavam, Ele sabia bem a situação que eles estavam passando, Ele sabia bem o que eles estavam enfrentando, e Ele prometeu nos socorrer sempre a tempo. Sempre a tempo. A promessa de socorro dele para nós é sempre a tempo, nunca é atrasado, irmão, nunca é atrasado, muito embora há situações que levam-nos ao desespero, e a gente fala: Senhor, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando mais, eu não estou suportando mais, e aquilo vem dentro da nossa alma, mexe no nosso sentimento, traz uma ansiedade enorme de ver a coisa resolvida, e a coisa não se resolve, e às vezes você fica até passando mal, de tanta ansiedade, fica até cheio de tristeza, entra numa certa depressão. Jesus vem, irmão, Ele nunca vai deixar você sozinho. Tranquilize o teu coração, tranquilize o teu coração, a presença dEle é segurança para nós, e Ele prometeu para nós como igreja dEle: eu vou estar todos os dias com vocês. Eu vou permanecer todos os dias com vocês, eu vou estar perto de vocês, eu vou estar junto de vocês, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, eu vou permanecer constantemente com vocês.
lembra-te sempre, Jesus vai estar com você e a presença de Jesus é segurança para nós. Fala para o teu irmão aí, a presença de Jesus é segurança para nós. E segurança sou de Jesus, eu já desfruto, gozo na luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva, glórias do céu. Amém? Jesus vem, irmão, naquela escuridão. Jesus sabia onde os discípulos estavam. Jesus se aproxima deles, eles veem Jesus, mas eles não sabem que é Jesus. Jesus estava lá, mas eles acharam que era um fantasma, gritaram, e disse assim, não tenha medo não, sou eu, não tenham medo, sou eu não perdi o controle não, eu continuo no controle, eu permaneço no controle, e toda boa dádiva, todo dom perfeito, toda boa dádiva, todo dom perfeito, a manifestação da presença dEle é constante, é firme e traz segurança para a nossa vida. Amém? Pedro fala lá, mas se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Uai, você que sabe. Quer vir, venha, Pedro. Sou eu mesmo, quer vir, venha. E Pedro andou sobre as águas. Glória a Deus, né? Que maravilha, Pedro andou sobre as águas. Tem uma pessoa que fala assim que Pedro titubeou na fé. Você acha que é fácil andar sobre as águas? Acha que é fácil andar sobre as águas? Não é não, né? Não é. Irmãos, Pedro chega perto do Senhor, eu não vou chegar a contar tudo para vocês não. Eu só vou dizer uma coisa para vocês. Jesus pegou Pedro, estava afundando, entrou no barco e fez-se bonança. A presença de Jesus traz segurança. Traz segurança. A presença de Jesus na tua casa, esposo. A presença de Jesus na tua casa, esposa. A presença de Jesus na tua família traz segurança para a tua família, para a tua casa, para o teu lar. Segurança, 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 segurança. Ânimo de alma, paz de alma, força na alma, convicção na alma. Amém? Fala comigo assim, a presença de Jesus me dá segurança.